Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Verso 14: os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Você pode dizer amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, amados, agradecendo ao Senhor por esse texto tão maravilhoso, que a partir desse instante iremos ministrar para a edificação dos nossos queridos irmãos. Maravilhoso Deus, eterno e supremo ser, nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta noite estarmos aqui com esta responsabilidade de ensinar a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, abre nossa mente, nosso coração, Senhor, para que possamos entender coisas preciosas aqui na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Vamos à ministração da palavra do Senhor. O assunto de hoje, ou o tema, é a visão do livro selado. Você pode repetir? A visão do livro selado. Como já é do conhecimento, creio eu, da maioria dos irmãos que estão aqui, na última ministração, quinta-feira passada, o tema foi a visão do trono de Deus, e o estudo estava apoiado no texto de Apocalipse capítulo 4, versículos do 1 ao versículo 11. E naquela oportunidade, dentre tantas coisas que eu julgo assim de caráter relevante para todos nós, explicamos como foi a subida de João ao céu, expomos os significados sobre os 4 seres viventes, entendemos por que há culto no céu, e destacamos a importância de cada crente ser um verdadeiro adorador. Eram 4 objetivos, creio eu, que nós atingimos. Se por acaso alguém faltou a ministração, você pode rever acessando ali o YouTube, assistindo e também compartilhando.
Vou deixar o link na descrição deste vídeo, que depois farei a edição. E o tema de hoje, como eu já disse, a visão do livro selado, amparado pelo texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo do 1 ao 14, que nós acabamos de, há poucos instantes, ler aqui para os irmãos. Meus queridos irmãos, dentre tantas coisas importantes sobre esse estudo de hoje, e sempre nós trazemos aqui algumas coisas que eu julgo significativas, são estes os objetivos propostos para hoje. Quais são os objetivos? Apenas 3 objetivos, mas claro que vamos atingir outros objetivos, porque muitas vezes a gente acha que os objetivos são só isso, mas o Espírito Santo, que é o sumo professor, que é o professor por excelência, ele vai muito além daquilo que a gente espera em uma ministração. Ele é muito mais profundo, ele sonda nossos corações, e muitos assuntos aqui, coisas que vamos falar, com a ajuda do Espírito Santo, os irmãos vão guardar no coração para serem edificados. Mas, aqui, usando aqui o meu plano de aula, de ministração nesta noite, no culto de doutrina, eu trago 3 objetivos. O primeiro é apresentar as 2 correntes de interpretação sobre o posicionamento dos 7 selos. Você acha que é uma coisa muito simples, mas talvez você não parou para pensar sobre esta questão do posicionamento dos 7 selos. Como é isso aí? O segundo é explicar o propósito dos 7 selos. Por que esse livro selado? Qual é esse mistério? Qual é o propósito de Deus selar uma carta? Para que isso? Não é? O terceiro é mostrar as razões de Jesus ser digno de abrir o livro. Vamos mostrar aqui mais de uma razão, várias razões, não todas, claro, mas algumas razões bem pertinentes para mostrar à igreja do Senhor porque Jesus é o único em todo o universo que é digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos. Só Jesus tem este poder, só Jesus tem esta autoridade. Amém, irmão? E para que nós alcancemos esses objetivos, eu vou seguir este sumário aqui, uma introdução que eu já iniciei agora há poucos instantes, e no desenvolvimento aqui alguns tópicos. O primeiro tópico é o livro escrito por dentro e por fora, com base no versículo 1. O segundo tópico, aquele que é digno de abrir o livro, versículos 2 a 5. O terceiro tópico, o cordeiro pega o livro, versículos 6 a 10. O quarto, a adoração pelo coral de anjos, versículos 11 e 12. E finalmente, o sexto tópico, a adoração universal ao Deus entronizado e ao cordeiro, versículos 13 e 14. Culminando com uma breve conclusão em nome do Senhor Jesus. Sempre eu trago para despertar um interesse maior dos irmãos algumas questões aqui simples, mas merece assim a gente dar uma certa atenção. Por exemplo, qual o significado dos selos? Os selos estão na extremidade do rolo ou dentro dele? O que significa ser Jesus designado como leão da tribo de Judá? Ou como até a raiz de Davi? Por que essa designação? Outro, o que significa Jesus receber o livro que está na mão de Deus? Qual o significado disso? Então passemos para o primeiro tópico, e desde já eu rogo as orações da amada igreja em meu benefício. O livro é escrito por dentro e por fora, com base no versículo 1, que eu gostaria e irei ler novamente. Mantenha a Bíblia aberta no texto, capítulo 5, o verso 1 diz: isso aqui é a visão de João, viu, irmão? Ele está continuando. O capítulo 5 é a continuação daquilo que está no capítulo 4. Em espírito, João foi chamado até ir ao céu. Os irmãos viram isso no estudo anterior, e João continua a ter essas visões ali, né? O que é que ele vê agora? Versículo 1: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com quantos selos? Com 7 selos. A parte A do versículo diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono. Quem é que está sentado no trono aqui? Quem está sentado no trono aqui é Deus. É o próprio Deus que está assentado nesse trono. No estudo anterior,
na última ministração, nós falamos sobre isso, sobre aquele que está assentado no trono. Mas o versículo também fala, na mão direita. Ele observou que na mão do Senhor, na sua mão direita, havia uma coisa. Mão direita, ela tem assim um significado importante na Bíblia. Mão direita simboliza o quê? Poder e autoridade. Responda, poder e autoridade. Então, por esse livro estar na mão direita, significa na destra de Deus, poder e autoridade. Sobre este poder da mão direita de Deus, diversos salmos na Bíblia, não só apenas um salmo, mas diversos salmos, cerca de 26 salmos, fala sobre a mão direita de Deus. Um deles eu destaquei e vou trazer para os irmãos, para mostrar a importância da mão direita de Deus. Não que a esquerda de Deus não seja importante, não é? Qual é a mão mais poderosa, a esquerda ou a direita de Deus? Ambas são poderosas, poderosíssimas. Mas fiquemos aqui com o Salmo 20, versículo 6, que expressa o seguinte: veja só o poder da mão direita do Senhor. Agora sei, o salmista dizendo, agora sei que o Senhor dará vitória a seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Então a mão direita, todas as vezes que você lê na Bíblia algo sobre a mão direita do Senhor, está revelando o que? Autoridade, poder, livramento, essas coisas assim que nos dá muita segurança. Mas o versículo prossegue na parte B. O texto diz, um livro em forma de rolo. Antigamente os livros eram escritos, não eram assim dessa forma que nós temos hoje, esse livro com capa, com essa forma normal que nós temos hoje, convencional. Os livros antigamente eles eram escritos em rolos, né? Havia rolos de pergaminhos, os pergaminhos, né? Que eram feitos de couro de animal, curtido, um processo demorado, mas um processo assim que ficava bem feito, não como o livro de hoje. E também havia a escrita em papiros, que foi desenvolvido isso lá no Egito, e também era uma forma de se escrever. Não vamos aqui discutir se o livro que João viu, se era de couro, de carneiro, se era realmente feito de papiro. Isso creio que não vem agora a essa situação, não vamos falar sobre isso. E esses livros, quando eles eram feitos, naquela época, podiam chegar um rolo desse até 10 metros, né, de comprimento. Eles ali, cada livro, ele era, digamos assim, colados ou costurados, folha com folha. Por isso, quando se estendia um rolo, tinha ali cerca de 10 metros aproximadamente. Mas este livro que João observa e vê que está na mão de Deus, não se trata do livro da vida. Alguns acham, é o livro da vida. Não é o livro da vida, porque o Apocalipse só vai tratar do livro da vida a partir do capítulo 13. Se fosse o livro da vida, realmente ele teria dito, como ele foi muito claro em dizer lá no capítulo 13, falando sobre o livro da vida. Então João tinha plena certeza que aquele livro do capítulo 13 era o livro da vida. Este não, ele apenas mencionou que viu um livro. Um certo comentarista chegou até a dizer que se tratava do livro que o profeta Zacarias viu lá no capítulo 5, versículo de 1 a 4. Então isso é um posicionamento de um comentarista, ou de vários comentaristas. Eles chegam a dizer que aquele livro, vou repetir novamente porque isso é muito relevante, este livro que João viu foi o mesmo livro que Zacarias viu no capítulo 5, versículo de 1 a 4. Eu discordo, aí é um posicionamento meu, eu discordo porque o profeta Zacarias, ele não viu o livro selado. Aliás, o teor do livro foi revelado a Zacarias. Então, por que Deus iria facilitar para Zacarias e para João, que é discípulo do Senhor Jesus, ele iria apresentar um livro fechado ou selado? Então, não há assim uma conexão disso, eu não vejo nenhuma conexão disso. Eu creio que aquele livro que Zacarias viu, o profeta Zacarias, era outro livro e não esse, porque esse livro ele está selado. E ele também olha e observa uma particularidade desse livro. Ele observa que o livro, de acordo com o versículo 1, ainda na parte C, ele diz assim: escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Não eram todos os livros que eram escritos de ambos os lados,
mas esse livro João percebeu nitidamente que ele estava escrito tanto da parte de dentro como na parte de fora. Esse livro estava escrito, né, de ambos os lados e com 7 selos. Normalmente esses rolos manuscritos eram escritos apenas em um dos lados, certo? Os rolos escritos em ambos os lados eram chamados de opistográficos. Quando alguém escrevia de ambos os lados, esse livro era chamado de opistográficos, que é transliterando esta palavra, significa opisten, que significa do outro lado. Não precisa, irmão, guardar isso, é só para mostrar aqui que tem esta designação, opistográfico, quando o livro era escrito dos dois lados. Agora, João percebeu que esse livro ele estava selado. Qual a importância? O que indica esses 7 selos? Qual a importância desse livro? Vai mostrar que este livro ele era muito importante. Não estava de graça ali esses selos. Não, coloca ali 7 selos. Por quê? Existe uma explicação para isso, pelo menos vamos aqui entender. Então, o selo ele servia para autenticar, para chancelar e imprimir uma marca sobre alguma coisa. Hoje, todo mundo, nós aqui, quando recebemos uma carta de um parente, de uma pessoa que nos manda uma carta, a carta ela vem com selo, porque autentica aquela carta. Aquela carta ela tem um início, né, uma origem. Alguém escreveu, um remetente, e tem um destinatário. Se você postar uma carta sem selo, ela não vai chegar ao destino. E agora, no céu, João vê este rolo selado com 7 selos. Voltando ainda sobre a questão aqui histórica, esses selos, quando as pessoas escreviam um rolo e selavam este rolo, geralmente este selo, a pessoa aplicava ali um anel, né? E aquele material onde o anel ia selar, geralmente era feito um material assim mais, por exemplo, argila ou cera, né? Então você aplicava o seu anel, o anel da autoridade que estava remetendo. Por quê? Porque digamos assim, vê se aqui o senhor me lembra aqui o termo, não vou dizer que é a cola, o material que recebia ali a autenticidade era de um material assim maleável, fácil. Depois esse material se endurecia, né, como a argila e a cera, e aí recebia a sua importância. Então recebia ali a marca do dono. Bem, o selo significa o quê? Significa também aprovação, identificação, confirmação, autenticação, assegurando a posse, legitimidade, tudo isso. Então João vê este rolo. Tudo isso aqui que eu falei não precisa você memorizar, mas apenas entenda que aquele livro ele tinha uma autenticação. Alguém importante selou esse livro. Quem selou esse livro? Foi Deus que selou o livro. E aí eu tenho aqui uma pergunta para os irmãos e já vou dar uma resposta. Qual é o propósito destes 7 selos? Uma boa resposta eu encontrei em um dos comentaristas que eu tenho lá em casa, alguns livros que eu tenho sobre o Apocalipse. E achei interessante o depoimento desse autor aqui. O nome dele é Grant R. Osborne. O que foi que ele disse? O propósito dos selos em Apocalipse 5 é manter o conteúdo em segredo até o tempo de seu cumprimento. Não sabemos quando Deus começou a selar ou quando Ele selou este rolo. Não sabemos. Mas o propósito desse desvendamento, dessa quebra, dessa abertura dos selos, que será essa abertura dos selos, nós veremos a partir do capítulo 6. Jesus começa a abrir os selos. Mas isso tem a ver com o quê? Com algo que está para o futuro, para se cumprir. Certo, irmão? Então não poderia Deus deixar aquele livro ali sem estar selado. Por quê? Deus queria o quê? Mostrar a importância deste gesto, desse ato dele reservar para o futuro coisas que no momento não poderiam ser reveladas. Quanto à questão do posicionamento dos selos, aqui eu vou explicar aos irmãos. Há 2 correntes. Por quê? Porque há 2 correntes de interpretação sobre esses selos. Uma corrente diz que quando o rolo foi escrito e ele foi dobrado,
os 7 selos ficaram ali como que alinhados na parte de fora do rolo do livro. Outros acham que nesse livro havia 7 selos, como a Bíblia mostra, mas cada um, à medida que Jesus ia abrindo um selo, tinha outro livro. Então, para a gente entender isso, tem que entender que havia sete rolos, cada um dentro do outro. E aí é meio difícil para a gente entender isso, né? Entender, porque eu vejo que João, ele contempla e vê os 7 selos de uma vez só. Se os selos tivessem em cada rolo ali, um rolo, primeiro rolo, aí selava, aí vinha o segundo rolo por cima, aí selava, ia ficar uma coisa assim oculta para João perceber. Mas ele olha de forma clara e contempla os 7 rolos. Então, vamos lá, mais uma vez. Uma delas defende que os selos foram colocados na extremidade do livro. Quando o livro acabou-se, né, dobrou-se o livro, na extremidade colocaram-se esses selos, os 7 selos juntos, na mesma linha. Essa interpretação acho mais plausível, já que João percebeu o que eu estou acabando de dizer, nitidamente os 7 selos, certo? Então eu achei mais plausível essa interpretação. Os irmãos acham mais plausível? Mais claro, eu acho mais plausível, né? O livro foi escrito e selado com 7 selos. Amém, irmão? A outra defende que os selos estão fixados ao longo do pergaminho, de forma que, à medida que cada um é rompido, mais partes do livro possam ser lidas a fim de revelar uma outra fase do plano de Deus para o fim do mundo. Este depoimento eu extraí da Bíblia cronológica. E a minha opinião é que nesse caso seriam 7 livros, um dentro do outro. Então eu prefiro ficar com outro argumento de que esses livros, os selos foram colocados na extremidade do livro, certo? Os 7 selos ali, um junto do outro. Se você for na internet e digitar ali o livro selado, geralmente vai aparecer alguma imagem ali, muitas imagens dos 7 selos ali, de forma alinhada um com o outro, junto do outro, certo, irmão? Mas aí cabe a você aceitar essa interpretação ou não. Eu acho mais plausível, mais fácil de entender, mesmo porque João, ele percebeu os selos. Se fossem cada livro um selo, um rolo cobrindo o outro, como é que ele ia ver? Poderia ver se Jesus tivesse revelado, Deus revelou, mas ele disse que viu, certo, irmão? Quando nós chegamos no capítulo 6, aí é que veremos, Jesus começa a abrir os selos, e aí veremos vários acontecimentos que ocorrerão na abertura de cada selo, certo? Bem, inclusive o texto, quando vamos ler o capítulo 6, não diz que o livro foi aberto, diz só que Jesus abriu o primeiro selo, mas não diz que o livro, o rolo foi aberto. Não sei se os irmãos perceberam isso, não sei se os irmãos aqui, o irmão Washington percebeu isso, esse detalhe, capítulo 6 de Apocalipse. Passemos para o segundo tópico, amados. Aquele que é digno de abrir o livro. Então já vimos, João contemplou na mão de Deus, na destra, este livro. Vamos aos versículos 2 a 5. Versículos 2 a 5, mais uma vez. A gente nunca se cansa de ler a palavra, né? Prossigamos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que coisa gloriosa, que visão maravilhosa João teve nesse momento, amados queridos irmãos. Vamos por parte desse texto, vamos lá. Versículo 2, João escreveu: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? A gente entende este livro como uma espécie de um mensageiro real da parte de Deus, né?
como se fosse ali um porta-voz, alguém na responsabilidade de chamar ali a atenção. E foi o que esse anjo fez. É tanto que João diz: um anjo forte, ou um anjo poderoso, faz essa proclamação. Outras versões diz assim: vi um anjo forte. É assim? Sua Bíblia está assim? Um anjo poderoso e um anjo forte, eu acredito que são sinônimos, né? Poderoso e forte. Então, e nos chama a atenção aqui que foi uma voz forte. É como se na hora da adoração do louvor, a voz desse anjo se destacasse dos demais seres que estavam adorando a Deus. Alguns chegam a dizer: ah, esse é Gabriel, é Miguel. A Bíblia não diz. Então, quando a Bíblia não diz, ou não menciona o nome deste ser, desse anjo, a gente fica às vezes com suposições, mas não leva a nada. Ah, é Gabriel. Aliás, Gabriel não é mencionado nenhuma vez no Apocalipse. Miguel é mencionado o nome dele, pelo menos uma referência em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Mas aqui sabemos que é um grande anjo. Mas esse anjo, ele fez um desafio, e foi um desafio universal. Ele queria uma resposta, ou Deus queria uma resposta. Claro que Deus já sabia a resposta. Mas o que ele diz? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Duas ações aqui. Ele pergunta para todo o universo: quem é digno? Isso incluindo anjos, os querubins, incluindo os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda a angelicalidade, todo o universo. Aí ele, em alto e bom som, em alta voz, ele diz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é que é digno? Como se dissesse: levante a mão aí, quem é digno? Quem acha que tem condições de abrir o livro que está na destra de Deus? Então foi um desafio universal. E o texto do versículo 3 dá a resposta a essa pergunta que esse anjo poderoso fez. Qual foi a resposta? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, no mundo dos mortos, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eita, e agora? E agora? Como isso vai ser resolvido? Como isso vai ser solucionado? Quando a Bíblia mostra que ninguém era digno, irmão, podemos entender que ninguém fora digno de reivindicar o reino e tomar conta do futuro do mundo. Sintetizando é isso. Então ninguém, nem no céu, nem na terra, teria alguém ou teve alguém essa audácia de dizer: eu sou digno, eu sou digno, eu sou poderoso. Ninguém teria esta condição. E aí, quando a gente vai para o versículo 4, a gente vê que João, ele sentiu-se triste, uma profunda tristeza veio sobre o apóstolo João. O verso 4 vai nos mostrar a tristeza dele. O que é que ele diz? Quando ele escuta o anjo dizer, ou o texto mostra que ninguém era digno, o versículo 4 mostra que João começa a chorar. Eu chorava muito, ele diz, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ninguém. Ficou triste com essa situação. Quando você tem um problema, e é um problema grande, e você acha que alguém vai trazer a solução, alguém vai te dar uma palavra de conforto, alguém vai, quem sabe até lhe abraçar, ficar solidário com o seu problema, e de repente você descobre que ninguém pode lhe ajudar, vem sobre nós assim uma tristeza, uma angústia, meu Deus, e agora? Aí você deve fazer como Davi, começa a olhar para os montes, aleluia. De onde me virá o socorro? Muitas vezes o nosso socorro, irmão, não está no homem, o nosso socorro está no nosso Deus.
Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes na hora da bonança nós não reconhecemos a ação de Deus, a bênção de Deus. E às vezes Deus permite que a gente passe por situações tão difíceis para que nós reconheçamos que somos dependentes dele. Mas voltando aqui ao texto. Então o que é que nós entendemos aqui? Que por alguns momentos João ficou inconsolável. Podemos dizer, entendendo pelo texto, que ele chorou copiosamente. O texto diz: eu chorava muito. Era como se ele tivesse perdido toda a esperança de redenção. E agora? Será que o plano de Deus não vai se concretizar porque ninguém foi digno? Mas nós sabemos que quando Jesus chamou João, ele disse: João, você vai saber as coisas que irão acontecer futuramente. Então, se Jesus garantiu que aquelas coisas que ele iria ver iriam se cumprir, João poderia descansar nessa promessa, irmão. Mas na hora, como ser humano, às vezes a gente esquece que somos crentes, nos esquecemos às vezes que temos Jesus do nosso lado, que temos Deus do nosso lado. A gente só confia no nosso taco, no nosso intelecto, na nossa capacidade, na nossa experiência, e às vezes nós nos frustramos, porque achamos que essas coisas se resolvem só com afagos, com palavras, e muitas vezes não é nada disso, mas a resposta fiel vem do Senhor. Então por alguns momentos ele ficou inconsolável, mas a gente sabe que pessoas que estavam inconsoladas ou inconsoláveis, Jesus tem solução, teve solução. Por exemplo, eu me lembrei de Marta, quando Marta disse: Senhor, meu irmão, o corpo dele já cheira mal, já é de 4 dias, mas Jesus foi lá e deu autoridade, falou, usou o poder da sua autoridade e ressuscitou o morto, já em putrefação ou até em decomposição. Jesus nunca frustra ninguém. Jesus é a nossa esperança. Outro, Bartimeu, estava lá clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas ficam caladas, ele não vai te dar ouvido. Aí Jesus mandou chamar Bartimeu e deu vista a Bartimeu. Será que Jesus agora iria desamparar João? Será que João iria chorar pela eternidade? Não, eles receberiam conforto, porque Deus sempre tem conforto para seu povo. Irmão, Deus sempre tem conforto para você e para mim também. Alguns chegam a dizer, e aqui nós temos aqui, irmãos, eu gostaria que os irmãos prestassem assim bem atenção agora. Algumas causas que são discutidas, que procuram justificar todo esse choro de João. Os comentaristas, os estudiosos, eles criam muitos argumentos, e às vezes os argumentos a gente precisa assim pensar, ponderar, que realmente tem lógica. Por que João chorou? Aí eles procuram aqui, eu trago aqui 3 justificativas. Primeira, João chorou pela incapacidade moral dos seres criados. Pode ter sido isso? Ele chorou pela incapacidade moral dos seres criados. Ele se lembrou, ele sabia que o ser humano transgrediu, pecou, desobedeceu a Deus, estava destituído da glória de Deus. Então moralmente ele viu que na terra ninguém teria condições. Será que ele chorou por isso? Pela incapacidade moral do ser humano? Outro argumento: João chorou porque não conseguiu descobrir o conteúdo do rolo. Eu não acho isso aqui muito provável. João chorou porque não conseguiu descobrir o que estava no rolo? Não acho isso plausível. E a outra é: João chorou pelos eventos que poderiam não se concretizar, isto é, a vinda final do reino de Deus. Eu prefiro ficar com a primeira alternativa, que ele chorou por isso, que ninguém era digno na terra nem no céu. Mas calma aí, João, seu choro vai cessar. Quando chegamos no versículo 5, aí vemos que João recebeu um conforto. Nada melhor do que quando a gente está na hora da angústia, na prova, alguém chega para nos ajudar, né, irmão? Alguém nos abraça, alguém traz uma palavra de conforto e nos consola, uma palavra de ânimo. É muito bom, não é? Quando você estiver passando por uma situação assim, nunca procure alguém mais desanimado do que você, porque você vai ficar mais desanimado. Procura-se uma pessoa animada, porque tem crente, nós somos seres humanos, estamos falíveis, claro, nem sempre nós estamos na bonança, mas é sempre bom nós nos aconselharmos com uma pessoa de Deus, uma pessoa realmente que tem uma palavra temperada,
uma pessoa sincera, uma pessoa crente mesmo, né? Crente independente da circunstância. Sempre Deus tem aqueles crentes fiéis. Mas voltando aqui o caso de João, ele quando estava nessa angústia, aí olha o versículo 5. Então, um dos anciãos me disse, quantos anciãos eram? 24 anciãos. Então um dos anciãos me disse, quando ele estava chorando, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que palavra maravilhosa. O texto não diz que João continuou chorando. Esta palavra confortou. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é esse aqui? Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Então este ancião confortou, porque João estava chorando. Então acalmou João. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei daquela palavra que o Senhor Jesus fala sobre o conforto para aqueles que choram. Ele diz, Mateus 5, verso 4: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É claro que esse consolo, Jesus está mostrando aqui esse consolo futuro. Consolo futuro. Realmente toda a nossa angústia, sofrimento, a gente passa aqui na terra. Quando chegar lá no céu, não teremos mais isso. Lá nós seremos consolados. Aqui a gente ainda chora, derrama lágrimas, né? Chora mesmo, copiosamente ou não. Mas essa promessa aqui, nesse contexto aqui, Jesus está dizendo que serão consolados. É claro que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos ajuda muito. Mas devemos entender também essa palavra, que ela também tem uma visão futura, onde todas as nossas lágrimas serão enxugadas, lá na presença de Deus. Lá não haverá mais sofrimento, nem morte, nem dor. Aqui a gente passa por todos esses problemas. Ele diz, eis que o leão da tribo de Judá, versículo 5, na parte B. Por que essa expressão? Essa expressão, leão da tribo de Judá, irmão, é um título messiânico, dado ao Senhor Jesus, pelos profetas. Leão da tribo de Judá. A qual tribo você acha que Jesus pertence? A tribo de Judá. Jesus, ele é descendente da tribo de Judá, porque Davi veio da tribo de Judá, e José, que foi pai, não o pai biológico de Jesus, mas entendemos que ele pertencia à família, a Bíblia mostra, de Davi, pela genealogia de Mateus, entendemos isso. E Jesus também é descendente de Davi. E por que essa expressão, o leão? Aí a gente precisa ler Gênesis 49. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você pode ler aí, acompanhar. Gênesis 49, versículo 9 e 10, vai mencionar, porque cada tribo, ela tinha um símbolo. E o símbolo da tribo de Judá, qual era? O urso, o leão. Mais à frente, esse título, esse leão, foi uma designação dada a Jesus, porque Davi cessou, sua dinastia parou, mas Jesus veio dar continuidade, não uma continuidade terrena, um ministério naquela época que ele pisou aqui. Não era um governo militar, não era um governo político, físico, não, mas era um governo espiritual. Mas só que essa profecia, ela tem uma visão futurista, e vai mostrar que realmente aquela promessa que Deus fez a Davi, que sobre a sua descendência, sua dinastia, não faltaria alguém para sentar-se no trono, esta pessoa é Jesus. Vamos olhar o capítulo 49, diz assim, versículo 9 e 10. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Aí, olha, observa agora aqui. O cetro, está falando de reino, porque um dos objetos de um. Gênesis 49, versículo 9 e 10. Tá? Aí, olha o versículo 10. O cetro não se apartará de Judá.
O sentido desse texto está mostrando que nesta família de Judá, surgiria alguém que iria sustentar um cetro. Quando a Bíblia fala de cetro, está mostrando o quê? De reinado. Porque três objetos não podiam faltar no rei: era o seu trono, a coroa e o cetro. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Quem é esse aquele aqui? É Jesus, irmão. E a ele as nações obedecerão. Então isto tem um cumprimento profético. Agora as nações não estão obedecendo a Deus. As nações, muitas das nações, não reconhecem Jesus como Deus, como Messias. Os próprios judeus não reconhecem Jesus como Messias. Por quê? Porque eles esperavam Jesus, um líder militar, que iria expulsar os romanos lá da Judéia. E Jesus não fez nada disso, ao contrário, mandou amar os inimigos. Aí eles: que líder é esse? Que Messias é esse? Que submete-se ao jugo imperialista? Aí Jesus mandou amar os romanos, os inimigos. Por isso que Jesus foi rejeitado lá, porque eles queriam que Jesus destronasse Pôncio Pilatos, destronasse Herodes, reinasse. Por que Jesus foi bem recebido lá em Jerusalém? Hosanas ao que vem em nome de Davi, aquela aclamação toda. Jesus entrou no jumentinho, sentado ali sobre o jumento, as pessoas ali ovacionando Jesus, porque queriam que Jesus realmente entrasse em Jerusalém e expulsasse ali os imperialistas. Mas Jesus, ao contrário, não fez nada disso. Então o versículo 49 vai mostrar aqui, explica que este leão, este cetro, não se apartaria de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Ou seja, o reino pertence realmente a Jesus. Futuramente Jesus vai ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por enquanto não é na terra, não está sendo reconhecido desta forma, mas no seu reinado milenial Jesus vai comandar a terra. Amém, irmãos? Nações irão subir a Jerusalém para adorá-lo. Glória a Deus. E a ele obedecerão as nações, ou as nações obedecerão. Jesus só é o leão, é importante dizer aqui, porque primeiro ele tornou-se cordeiro. Jesus foi o cordeiro de Deus? Foi. Por quê? Porque veio para morrer pelos pecadores. Era o cordeiro de Deus. Quando uma pessoa pecava, você levava seu animal. Jesus tinha alguém para morrer por nós. Jesus também é o cordeiro de Deus, porque ele se permitiu humilhar-se. Jesus se humilhou para obedecer à vontade do Pai e morrer por nós. Como cordeiro significa que ele tornou-se submisso ao Pai e sua missão. Mas o versículo 5 também fala a raiz de Davi. Por quê esse termo, essa designação? Raiz de Davi significa que Jesus é o rebento, ou o renovo que brotou de Davi. A dinastia de Davi não cessou? Cessou. Aí veio a genealogia lá em Mateus capítulo 1, mostrando, provando que Jesus realmente é herdeiro do trono de Davi. Então aquele reinado de Davi que cessou com a ida de Judá para a Babilônia, nunca mais Judá foi a mesma nação. Jesus tem pleno direito de assentar-se como rei futuramente no trono de Davi. Então, se alguém achou que o trono de Davi acabou-se a dinastia de Davi, Jesus é esse rebento. É como uma árvore. Você vai cortar uma árvore, tem árvore que você corta ela pelo tronco, mas você deixou as raízes, daqui a pouco aquela árvore novamente ela cresce com galhos, com folhas e até com frutos. Jesus é comparado a este rebento, a raiz de Davi. É como foi cortada a dinastia de Davi, mas Deus tem um rebento.
Jesus é esse rebento, Jesus é essa árvore que está com as raízes fixas, e ele vai recomeçar de novo o reinado de Davi, porque foi promessa de Deus, irmão, que não faltaria descendente sobre o reinado de Davi. E Deus dará a seu filho amado Jesus este poder de sentar-se no trono de Davi. Amém? Então Jesus, podemos entender que ele é membro da linhagem de Davi. Então a raiz de Davi tem referência a quem? A Jesus Cristo. Amém, irmão? A expressão raiz de Davi, eu encontrei aqui em Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 10. A expressão raiz de Davi demonstra que a vitória de Jesus trouxe o cumprimento das promessas feitas a Davi de fazer eterno o seu trono. E aí vem Isaías capítulo 11, diz assim, ó: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Irmão, veja como a palavra de Deus, ela é exata. Veja como a palavra de Deus não tem contradição. Ela é perfeita. Olhe, 700 anos, 7 séculos antes de Jesus, surgiu o profeta Isaías. Olha que palavra confortável, ele diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Verso 10: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Você sabia que quando Jesus reinar a partir de Jerusalém, as nações irão reconhecê-lo como Messias? Quem sabia disso? Quem sabia, levante a mão. Só eu sabia disso? Irmão aqui sabe, né? Vocês estão lendo a Bíblia não, amados? Comece a ler os profetas. Lê Isaías, lê Ezequiel, lê Zacarias. Os irmãos vão perceber o poder, a autoridade que será dada a Jesus. Pessoas irão subir a Jerusalém para adorar ao Senhor, porque quando Jesus realmente reinar a partir de Jerusalém, todas as outras nações estarão debaixo do seu poder, do seu poderio, da sua lei, das suas orientações. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas o versículo 5 ainda diz: e venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui está a explicação. Por que Jesus vai abrir? É digno de pegar no livro, porque ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu posso aqui entender, e os irmãos confirmarem, que Jesus venceu. Todos nós sabemos disso. Jesus venceu o pecado, nunca pecou. Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou. Jesus venceu o diabo. Amém? O próprio diabo veio tentá-lo no deserto. Jesus venceu. Demônios se apossavam de vidas, Jesus expulsava. Então Jesus foi vencedor, venceu na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, tudo está consumado. É como se ele dissesse: Pai, tudo que estava determinado eu cumpri tudo, meu Pai. Venceu, e venceu mais quando ele ressuscitou. Aí foi que ele venceu mesmo, porque ele venceu, conquistou a morte, para dar esperança para o crente que a morte não é o fim. Viu, irmão? A morte não é o fim. Ainda que você está doente, ou esteja doente, ou vai ficar doente, e alguém de você não tem jeito, aí você vai dizer: olha, eu sei que meu Redentor vive, e eu tenho promessa que se eu morrer fiel, a voz do meu Senhor vai me ressuscitar. A gente tem que crer nisso. Mas a grande vitória de Jesus foi na cruz. João 16:33, Jesus diz: eu lhe disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Isto é, Jesus venceu todo o sistema anti-Deus. O sistema anti-Deus está aí hoje, no Brasil, no mundo. O sistema anti-Deus, o sistema que não quer saber
da Bíblia, um sistema que procura desfazer aquilo que Deus escreveu, um sistema onde diz, não, isso aí foi no passado, hoje a Bíblia não tem seu valor, a Bíblia continua autêntica. A Bíblia é um livro, podemos dizer, um livro atualíssimo. A Bíblia não perde seu valor. Mas está aí o sistema anti-Deus, dizendo que um homem pode casar com outro, uma mulher pode casar com outra, mas nós sabemos que isso é pecado grave, porque a palavra de Deus é contra isso. Não é verdade, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Mas está aí o sistema anti-Deus, querendo ser contra tudo que o Senhor ensinou. Caminhamos para o terceiro tópico. O cordeiro pega o livro. Então, João vê o livro na mão direita. Depois, ele escuta que o anjo brada: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Ele chora, recebe conforto. E ali, ele vê que alguém importante, um ser glorioso, e este ser Jesus, tem poder de desatar e de pegar esse livro. Vamos ao terceiro tópico. O cordeiro pega o livro, versículos 6 a 10. Vamos ler aqui rapidamente. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças, em algumas versões de salvas, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Outra versão de reis e sacerdotes. Amém? Aí está a leitura desses textos. No versículo 6, começamos a ver aqui que o cordeiro, ele é descrito. O versículo 6, mais uma vez: depois de um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, observe que João, ele olha e não vê um leão. Apesar, aqui está o leão, a raiz de Davi. Quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê o quê? Um cordeiro. Um cordeiro que parecia ter estado morto. O que nós entendemos aqui? Aquele cordeiro, ele simboliza o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Foi como o cordeiro de Deus que Jesus venceu e não como leão. Certamente, esta visão que João teve foi para que ele percebesse, se lembrasse de quem foi Jesus, o que Jesus fez aqui na terra, que realmente ele apresentou-se como um cordeiro, e por ele ter se apresentado como um cordeiro e vivido como um cordeiro, nos substituiu na cruz. A pessoa que ele olha ali e que é digna de receber este livro e abrir seus selos, estava simbolizado ali neste animal, um cordeiro. Pelo menos foi, digamos assim, um instante. Ele teve essa visão. Não vou dizer que por muito tempo ele contemplou esse cordeiro. Pode ter sido ali num lapso de tempo, ele viu uma figura de um cordeiro, mas esse cordeiro simbolizava quem? Jesus. O texto expressa assim, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então, os irmãos viram na aula anterior, na ministração, o trono de Deus
junto ao trono de Deus estavam os 4 seres viventes, ao redor do trono de Deus estavam o quê? Os 24 anciãos. E o Cordeiro, que é Jesus, está ali, em pé, no centro do trono. Então, quando o texto diz ele tinha 7 chifres e 7 olhos, podemos entender o quê? Que aspecto, né? Um cordeiro com 7 chifres. Mas a gente sabe que muita coisa na Bíblia é simbólica, principalmente no livro do Apocalipse. Qual o significado do cordeiro ter 7 chifres? A explicação é essa: os chifres representam poder e força. Os chifres simbolizam poder e força. E os 7 olhos? Sabedoria e conhecimento. E isso não sou eu que estou inventando, não é eu que estou trazendo aqui de primeira mão. Isso é fruto de estudos de vários expoentes da palavra do Senhor que falam sobre isso. Então, os chifres representam o quê? Poder e força. E os olhos? Sabedoria e conhecimento. Tá certo? Mas o próprio texto vai mais além e explica o porquê desses olhos, desses chifres. Olha como a Bíblia interpreta a si própria. O versículo 7, o versículo diz o seguinte: que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, estes 7 chifres e 7 olhos, o texto diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, de forma simbólica, representa isso. Nós já falamos aqui sobre os 7 Espíritos de Deus, essa característica sétupla do Espírito Santo do Senhor. Agora, no versículo 7, o livro é pego. O versículo 7 diz: ele se aproximou, ele quem? O Cordeiro, Jesus. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, da mão de Deus. Ele recebe esse livro, certo? E aqui tem uma informação assim histórica, mas tem tudo a ver com o que vamos falar agora. Antigamente, quando a pessoa fazia um testamento, escrevia ali o testamento, deixando seus bens para filhos e tal. E nesse testamento a pessoa expressava o quê? Toda a sua vontade, né? Quando terminava de escrever aquele testamento ele era selado, sempre com a presença de 7 testemunhas. Então alguém deixava uma herança, escrevia ali e selava esse testamento na presença de 7 testemunhas, certo? Quando essa carta ou esse rolo era aberto? Quando a pessoa que fazia o testamento ele morria. Aí chamavam-se aquelas testemunhas e o testamento era aberto na presença dessa, preferencialmente com essas testemunhas que estavam ali presentes, certo? Nessa ocasião o conteúdo do livro era revelado. O que é que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver com aquilo que Deus deixou para o futuro. Nós sabemos que Deus tem coisas que se cumprirão no futuro, juízos se cumprirão, e com a morte de Jesus e com a sua ressurreição, Jesus foi para o céu e conquistou essa posição. E agora, por ele ter conquistado essa posição, ele tinha todo o direito agora de abrir esses selos e revelar o conteúdo. Outro detalhe importante: quando alguém adquiria uma propriedade, este título de propriedade era selado também com 7 selos, com a descrição do conteúdo da parte de fora. E aí tem alguma coisa a ver assim com este livro. Porque o livro de Deus, este rolo estava escrito por dentro e por fora. Aí alguns teólogos viram esse detalhe na história, né? Muitos livros eram escritos e de forma sintética colocava-se alguma coisa do outro lado do livro, na parte exterior do livro. Também é uma das justificativas. Então Jesus estava recebendo do Pai o título de propriedade. Então Deus, por Jesus ter conquistado a vitória, era como se Deus estivesse dando o título a Jesus, um título de propriedade, como se fosse um ato jurídico, lhe otorgando autoridade para reinar soberanamente na terra. Quando nós chegamos no versículos 8 a 10, nós veremos que este Cordeiro, que é Jesus, ele vai receber adoração. Observe o versículo 8 a 10. Adoração ao Cordeiro. Então Jesus recebe
da mão de Deus este rolo. Ao recebê-la, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem se prostrou? Os 4 seres viventes. Falamos sobre eles aqui na aula anterior, no estudo anterior. E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha o quê? Uma harpa. O que mais eles tinham? Salvas ou taças de ouro, cheias de quê, irmão? De incenso. E a Bíblia dá a explicação, que são as orações dos santos. E o incenso representava, nessa ocasião aqui, o que? As orações dos santos. Que santos são esses? Temos aqui a explicação. Então observe, irmão, que esta adoração começa com quem? Com os 4 seres viventes. O louvor a Deus começa pelos 4 seres viventes, depois os 24 anciãos. Na prostração também começa com os 4 seres viventes e se estende até os 24 anciãos. Sobre essas orações dos santos, eu quero ler aqui um texto de também um dos autores que eu li, o pastor Armando Chaves Cohen, em seu livro Estudos sobre o Apocalipse, na página 108, se quiser anotar para conferir. Que santos são esses? Nós falamos aqui que entre o capítulo 4 e o capítulo 5, de acordo com a maioria dos bons comentaristas, intérpretes, a igreja do Senhor ela vai ser arrebatada. Amém? Explicamos isso aqui. E nós mostramos que a igreja do Senhor ela só vai ser tratada novamente lá no final do Apocalipse. E agora surge isso aqui. Que hora as orações dos santos? Aí você diz, mas a igreja não está no céu? E lá no céu os santos precisam orar? Hein? Quem são esses aqui? Aí esse autor, esse pastor Armando Chaves Cohen, ele escreveu um livro sobre o Apocalipse, ele dá uma explicação que é muito interessante. Ele diz assim, ó, os santos aqui, cujas orações estão subindo como incenso, são os mártires do Israel fiel, que não apostatarão de sua fé e firmemente mantiveram-se na prova da tribulação. Por quê? A gente sabe, quando a igreja for arrebatada, vai dar início o que? Um período chamado de tribulação. Depois de 3 anos e meio, grande tribulação. Neste último período, na segunda fase, o povo israelita vai ser muito perseguido, já é perseguido, e vai ser muito mais. Mas o judeu que não vai apostatar e que ele vai confessar que Jesus é o Messias, Jesus realmente é o Salvador, estas pessoas certamente serão martirizadas, muitas serão mortas, mas essas pessoas vão orar, e essas orações vão chegar até a presença de Deus, e eles aguardam como se Deus se vingasse deles, porque a vingança não é do Senhor, não é, irmão? Mais à frente nós veremos isso também, falando sobre as orações dos santos. Então essas orações aqui, uma explicação plausível que eu acho que é muito plausível, é que não são as orações dos crentes, porque os crentes já estão com Cristo, os crentes já estão no céu. Mas quem são eles? O Israel fiel. Pessoas aqui, não só israelitas, mas pessoas de outras nações que se converterão. Eu creio que haverá conversão de pessoas durante a grande tribulação, principalmente os crentes desviados, que vão, realmente foi a igreja do Senhor que desapareceu, e agora? Só tem um jeito, eu confessar Jesus, mas isso pode me custar a vida. Vai ser muito difícil, irmão, as pessoas se converterem aqui durante o período da grande tribulação, mas eu creio que não será impossível uma pessoa cair em si e aceitar Jesus como seu Salvador. Vai ser muito difícil, mas pelo menos a gente lendo assim, entende que são as orações dos que ficarão aqui. As taças de ouro indicam que o livro deve ser aberto, seguido dos julgamentos da grande tribulação que hão de se realizar. Essas taças contêm o que? As orações dos santos. Com relação às harpas, pastor, no céu tem harpa, tem instrumento? Tem, aqui não mostra. Segundo alguns é uma espécie, assim, um tipo de lira, né? Mas com certeza são instrumentos maravilhosos que aqui na terra nem chega perto. Mas o versículo 9, vamos correr aqui, irmão. O versículo 9
vai nos mostrar que eles vão cantar, mas não é um cântico velho, é um cântico novo. Parece que é um cântico que foi preparado para este momento especial, porque Jesus recebeu do Pai o livro, o rolo selado. Jesus não começou ainda a abrir os selos. Quando ocorre essa prostração dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, eles vão cantar. O que eles vão cantar? Eles cantavam um cântico novo. O que é que diz esse cântico, irmão? Tu livro e de abrir os seus selos, porque pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso que ele dizia: digno és, Senhor, de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então esse cântico tinha que ser executado num momento especial. Cantavam um cântico novo. Eles expressam essa adoração a Cristo através do louvor, através da música. No céu tem louvor, viu, irmão? Você não gosta de cantar, vai ensaiando aí. Vai ensaiando. Crente que não gosta de cantar: ah, pastor, eu não sou desafinado. Vai cantando, irmão, vai cantando. Jesus afina. Cantar um cântico novo não é coisa nova. No Antigo Testamento, em vários textos, o salmista aqui no Salmo 98, versículo 1, ele diz assim: ó, cântico ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Cântico novo. Tem gente que gosta de cantar aquelas canções velhas, né? Exaustivamente. Eu gosto de cantar as canções antigas, mas não todo dia, porque uma canção velha, exaustivamente repetida, não difere muito de uma reza, não. Difere muito, não. Então é bom cantar um cântico novo. O repertório aqui dos conjuntos, de vez em quando, pastor, tem um novo cântico aqui, pastor, né? Os conjuntos, cântico novo para Jesus. Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 9 a 11, João percebeu que a adoração e louvor foram direcionados a Deus. Isso aqui é interessante, irmão. Olha, no capítulo 4, versículos 9 a 11, houve um cântico, houve uma adoração, mas ela foi exclusiva para Deus. Mas agora no versículo 9, a adoração está dirigida à pessoa de Jesus. Percebeu isso? Agora o louvor é para Jesus. Antes eles cantaram para Deus, agora é para Jesus. Para quê? Para o Cordeiro. Então a adoração estava dirigida, voltada para Jesus, quando ele diz: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Significa o quê? Que eles estão reconhecendo a divindade de Jesus, o poder do seu Jesus. Cantando todos esses seres justificam o motivo dessa autoridade. Agora, por que eles cantaram? E agora vem a justificativa: pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Quem? Gente de toda a tribo, viu, irmão? Lá no céu vai ter gente de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças, de todos os dialetos, de todos os idiomas. Vai estar lá no céu. Não vai ter só brasileiro, não. Ah, achava que está só brasileiro. Conversa, irmão. Vai ter gente lá, chinês, japonês, árabe, né? Gente de todo brasileiro, até brasileiro vai convertido em Jesus, não é? Então esse cântico demonstra que através do seu sangue Jesus nos resgatou do pecado. Por que Jesus é digno de receber? Porque ele morreu para comprar com o seu sangue pessoas para Deus de todas as tribos, nações e línguas. Lá você vai ver os índios que se converteram. Sabia que tem índio crente? Tem, né? Índios crentes, esquimós crentes. Aí tem gente de todas as raças, irmão. Glórias sejam dadas no nome do Senhor. Então, notamos que a salvação conquistada por Jesus, ela é inclusiva. Isso aqui é importante. A salvação de Jesus, ela é inclusiva. Por que isso, pastor? Porque no céu haverá gente de todas as nações, raças, etnias, línguas e dialetos. Menos de todos os credos. De todos os credos não. De todos os credos não. De todos os credos não. Lá só vai crente em Jesus Cristo.
Lá não vai entrar seguidor de Buda, não vai entrar seguidor de Confúcio, não vai entrar seguidor de Maomé, lá só vai entrar seguidor de Jesus. Só, mas obediente. Seguidor obediente. Por que essas pessoas vão para o céu? Por causa do quê? Por causa da suficiência do sangue do Cordeiro de Deus. Só o sangue de Jesus poderia nos purificar, nos perdoar. Glória ao Cordeiro de Deus. E no verso 10 ainda diz assim, no terceiro tópico: tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha só que preciosidade. Ou seja, nós fomos comprados, e Deus nos investiu de quê? De autoridade. E é uma autoridade assim, duplicada a honra. Olha, tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus. Reis? Mas quem era eu, um pecador? E eu agora sou rei em Cristo? Sacerdote? Hein, irmão? Irmão, esse título é para nós. O texto diz: tu os constituíste, quase que eu não digo, rei de sacerdote. Quem é rei aqui? Quem levantou a mão aí? Quem é sacerdote? Todos nós também, irmão. Sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus. Sabe por que nós somos sacerdotes e reis? Porque Israel falhou na sua missão, irmão. Deus tinha uma missão para Israel, ser uma nação de sacerdotes. As nações olhassem para Israel, olhassem o proceder, não adorassem os deuses falsos, mas adorassem o único Deus. Israel era para ser uma referência, mas transgrediu, desobedeceu. Aí Jesus conquistou agora um novo povo, uma nova gente, que é a sua igreja. Então Israel falou na sua responsabilidade dada ao Senhor, dada pelo Senhor. Eu vou ler o Êxodo aqui 19, verso 6. Olha o plano de Deus. Olha o plano de Deus para Israel. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse era o plano de Deus, tornar a Israel uma nação de sacerdotes. Mas eles desobedeceram. Aí vem Jesus, através do sangue de Jesus, ele conquista agora para Deus um novo povo, a sua igreja. E aí eu tenho aqui 2 textos que eu vou ler rápido para os irmãos. Pedro escreveu: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem, olha irmão, sacerdócio santo. Ele está escrevendo aqui para a igreja, oferecendo sacrifícios espirituais. Nós não matamos cordeiro, nós não matamos animais para oferecer sangue, porque Jesus já fez. E quais são os nossos sacrifícios, pastor? São sacrifícios espirituais, oração, cântico, adoração, louvor. São sacrifícios espirituais que nós estamos fazendo para Deus, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aí ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso aqui, todas essas designações, nós estamos aqui abrangidos. Geração eleita, nação santa, povo exclusivo para Deus. Prossigamos agora para o 4º tópico desse estudo. Adoração pelo coral de anjos. Nós vimos que a primeira adoração foi o cântico, este cântico que foi cantado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres, chamado Cântico da Redenção. Nesse cântico os anjos não participaram. Agora nesse cântico os anjos agora vão participar. E foram poucos anjos, foram, irmão, quando você ouvir aí a quantidade de anjos que vai participar desse coral agora, se fosse você, daria glória a Deus. Aleluia. Versículos 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos
milhares de milhares e milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Verso 12: e cantava em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Ele rodeava o trono. Então, pensa assim, o trono de Deus. Depois, ali na frente do trono de Deus, quem é que estava no centro? Os 4 seres viventes. Rodeando o trono de Deus, os 24 anciãos. E rodeando os 24 anciãos, quantos anjos? Bilhões de anjos. É porque no grego não existe um termo para dizer bilhão, bilhões. Aí diz milhares de milhares, milhões de milhões. Quanto é milhões de milhões? Milhões vezes milhões, é bilhões. Eu acredito que Deus tem mais anjos. Eu acredito, a minha forma de pensar. Porque a Terra, no meio de toda essa Via Láctea aqui, é uma poeirinha de nada, irmão. Mas eu acredito que Deus tem mais anjos do que grão de areia na terra. Sabia, irmão? Eu acho isso. Que Deus tem mais anjos do que grão de areia na terra. É pouca gente, é? São poucos seres? Será que Deus vai economizar? Ah, meu filho, Deus tem muitos, milhões e milhões de anjos a seu dispor. Glória a Deus. Então João agora percebe que entre aqueles adoradores estava agora um novo grupo. Quem era esse grupo? Que não foi mencionado anteriormente. A expressão milhões de milhões é o maior número usado na antiga língua grega. Então lá não tinha a expressão, escreva aí bilhões, não tinha. Tinha milhões de milhares, milhões de milhões. Se fosse escrito hoje no português, tinha lá bilhões, trilhões, quem sabe até quadrilhões de anjos. É um número, irmão, incalculável. Então, é assim que eu penso. Olha, só a cavalaria de Deus, só a cavalaria de Deus também tem um número incontável de carros. Está aqui no Salmo 68, verso 17. Mostra que a cavalaria de Deus é incontável. Olha. Os carros de Deus são incontáveis. São milhares de milhares. Nele o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. É pouco? O exército mais poderoso do mundo não chega nem uma ínfima partícula do que Deus tem de tantos carros lá no céu. Quando Deus faz uma reunião de anjos lá no céu tem reunião de anjos, viu? Tem. Aqui não tem reunião de obreiros? Deus também faz reunião lá no céu. Hebreus 12, 22. Lá no céu Deus faz até reunião de anjos. E sabe o que é bom nessa reunião? Que todo mundo chega ali alegre e fica alegre. Aqui o pastor faz a reunião, a gente olha para a cara do irmão, cara fechada, cara emburrada, o outro mais alegre. Mas lá, quando Deus faz a reunião, os anjos todos alegres. Quer ver? Hebreus 12, verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Amém? Vamos ter tempo para explicar, vamos para frente. Glória a Deus. Agora, qual era a letra desse cântico? Que nós veremos agora os anjos cantando. Olha a letra, irmão. E cantava em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder. Diga um. Riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 coisas Jesus vai receber: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se Jesus já tinha poder de ressuscitar morto, imagina agora. Poder, riquezas, sabedoria divina, força, honra, glória
glória e louvor, tudo isso. Então este é o segundo cântico. O primeiro foi o canto da redenção. Agora este cântico é o canto que engloba, além dos 4 seres viventes e os 24 anciãos, os anjos também. Amém, irmão? Eles fazem ali uma espécie de coro coral celestial. Chegamos agora ao quinto e último tópico. A adoração universal ao Deus entronizado e ao Cordeiro, versículos 13 e 14. Você já tem força para ler? Amém, irmão? Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu. Olhe, esta adoração aqui foram os seres angelicais. Agora engloba aqui a terra, ó. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Verso 14: os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Glória a Deus. Todo o universo para adorar a Jesus. Glória a Deus. Podemos chamar isso da universalidade desse cântico. A universalidade. Tenho 5 minutos. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, honra, glória, poder para todo sempre. Isto nos faz lembrar aquele cântico: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Ah, se eu soubesse cantar. Isso nos faz lembrar esse cântico, este corinho, né? Achei interessante. Então veja que o louvor, ele começou no céu e ele se propagou. O louvor é a Deus, o Criador, e a Cristo, o Cordeiro. O louvor é para ambos. Observe esses 2 textos bem rápido aqui. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então lembrado aqui, nós lemos aqui, todos vão cantar, os que estão na terra, debaixo da terra. Eu me lembrei desse texto. Paulo descreveu, diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Aqui está o texto, tá certo? O outro texto está em Filipenses 2, verso 10, que diz: para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo do céu, debaixo da terra. Veja como a Bíblia se cumpre, irmão. O cântico lá de Apocalipse, todo o universo adorando a Deus. E agora veja a exatidão desses 2 textos. Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente o versículo 14: os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Que culto maravilhoso foi esse, não foi? Cântico maravilhoso desses seres angelicais, e culminando com um amém, e novamente os anciãos se curvando diante do Criador. Como conclusão, irmão, como conclusão, me permita dizer isso. Como conclusão, confiemos na mão de Deus, na destra de Deus. Quando você estiver passando por uma luta difícil, mesmo que alguém não lhe ajude, mesmo que pessoa da sua família não lhe ajude, mesmo que seu amigo mais íntimo não lhe ajude, há alguém que quer lhe ajudar. Se nós confiarmos na mão do Senhor, Ele vai nos dar a solução. Eu já passei por isso e vi a mão de Deus me ajudando. E aqui eu quero, para lhe tranquilizar, anote na sua Bíblia aí, Isaías 41, 13, para você dar esse versículo como um conselho para um irmão.
Quando o irmão estiver em angústia, você dá esse versículo. Olha que versículo confortador. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso aqui é para você, viu, irmão? Que segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Viu, irmão? Dê este versículo para uma pessoa que está em angústia. Não tema, meu irmão, Deus vai te ajudar. Porque tem coisa que só Deus chega. Nem o amigo nosso, nem o nosso parente, nem o nosso pai, nem o nosso irmão, ninguém nos ajuda. Mas Deus está pronto a ajudar. O outro versículo que eu vou ler aqui hoje, e eu vou encerrar, é aquele versículo que Jesus garantiu que o Consolador iria nos confortar. Mas quando vier o Consolador, que ele diz, da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Que nos submetamos à vontade de Deus, confiemos nele e ele vai sempre nos ajudar. Você pode ficar em pé? Meu livro selado, escrito